Gênesis capítulo 41, do versículo 33 até o versículo 57. Gênesis capítulo 41, do versículo 33 até o versículo 57, o final do capítulo 41. Diz a palavra de Deus: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem não há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito? Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zaphenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém. Pai amado, a tua palavra foi lida diante de todos nós essa noite. E mais do que apenas ler a palavra, nós queremos entender o que está escrito aqui. E queremos, Pai, ser conduzidos pelo Espírito Santo a uma aplicação prática dessas palavras na nossa vida, Pai. Para isto elas foram reveladas, para o nosso ensino, para o nosso aproveitamento, Pai. E o que queremos mais uma vez este dia, nesta noite, é te pedir: vem falar ao nosso coração. Senhor, queremos ouvir tua voz. Usa, Senhor, a minha vida.
que eu entrego em tuas mãos, em dependência completa do Senhor, porque preciso da unção do Espírito Santo para poder ministrar algo de Deus aos meus irmãos. E é esta unção que eu te peço, Pai, que esta unção quebre as barreiras, as dificuldades de entendimento, a distração, para que todos nós possamos ouvir tua voz aqui, Pai. É a oração que eu faço com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto que nós lemos é o final da história de José. José, conhecido como José do Egito, não é? Esse personagem bíblico que tantas coisas passou durante a sua vida, tanto sofrimento experimentou, mas que no final acabou como governador de toda a terra do Egito, como está escrito aqui no texto que nós acabamos de ler. Nós já falamos várias vezes a respeito de José, daquilo que lhe aconteceu, tiramos já várias lições desse episódio, mas eu queria essa noite fazer um paralelo entre a vida de José e aqui agora, no Novo Testamento, a vida de Jesus. Amados, o que está na Bíblia está para ensino, para o nosso aproveitamento, para que a gente possa entender a aplicação do texto bíblico. E José, lá atrás, nesse passado tão distante, já prefigurava o que seria Jesus para a humanidade. A maneira como José foi levantado por Deus, foi usado por Deus, é a mesma maneira como Jesus também foi levantado por Deus e usado por Deus para trazer salvação a toda a humanidade. Então, nós vamos fazer um paralelo para entender no que esse texto se aplica também à vida de Jesus. Porque José representou para todos os habitantes da terra naquele momento um prenúncio do que Jesus também hoje representa. Naquele tempo a fome foi tão grande que se não fosse por José, todos teriam morrido. E hoje, amados, se não fosse por Jesus, toda a humanidade estaria condenada e a morte seria certa, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu queria olhar para a palavra de Deus contigo e aprender um pouco essa noite, porque aquilo que Deus fez através de José era um anúncio do que ele faria através de Jesus. O que chamamos José de um tipo, tipologicamente um tipo de Cristo. Ele representava o que Cristo iria fazer muitos e muitos anos depois. E também o texto nos mostra algumas características de Deus, irmãos. É importante interpretar a Bíblia, como eu sempre digo, pelos seus princípios. Princípios que são imutáveis e são eternos, não importa em que parte da Bíblia estejam, não importa quantos anos tenham sido anunciados, mas são princípios eternos. Nós vamos ver princípios de Deus aqui nesse texto também, porque a generosidade de Deus, ela é revelada. Nós temos falado à igreja nessas últimas semanas sobre ser generoso, sobre a generosidade do Senhor. E essa generosidade, ela se manifestou de maneira máxima em Jesus. Como vimos semana passada, quando o texto lá em João 3,16 diz que Deus amou ao mundo, o fez de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O único que tinha foi dado. Então aquele que dá a única coisa que tem é alguém muito generoso, não é, irmãos? E de tal maneira essa generosidade se expressa na palavra de Deus, que nós podemos vê-la em toda a Bíblia. E aqui também, nesse texto, se revela a generosidade de Deus, porque elevou José para salvar não somente o Egito, não somente o mundo antigo conhecido, como a sua própria família, seus próprios irmãos e pais que, de alguma forma, o prejudicaram. Mais tarde ele vai salvar também a vida destes seus familiares, como a Bíblia vai mostrar aqui. Então, mostra como a generosidade de Deus salvou o mundo de uma morte, através da fome, pelos 7 anos de estiagem que aconteceram na terra. Deus proveu salvação. Sem Deus, o homem está perdido, queridos. Por isso que Deus também proveu Jesus, para que haja a possibilidade de salvação. Jesus também foi elevado para salvar o povo de Deus, mas não somente o povo de Deus, o mundo inteiro. É o que diz a Bíblia. Jesus, ele foi dado para que qualquer um que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo inteiro pode ser alcançado por Jesus. O mundo inteiro que está condenado à morte por inanição,
está agora tendo a oportunidade de, através de Jesus, receber a salvação. Então, vamos traçar esse paralelo entre a vida de José e a vida de Jesus. Veja, a palavra do Senhor diz nesse texto, vamos voltar aqui ao versículo 55 do capítulo 41. Versículo 55 diz assim: sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. Faraó dizia a todos os egípcios: façam o quê? Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Veja só que interessante. Quando o povo começa a ter fome, vai a Faraó, Faraó diz: não, vão a José. E ele é que vai dizer e vocês vão fazer o que ele estiver dizendo. O que isso significa? Que José tinha autoridade real. Faraó transferiu a ele toda a sua autoridade. E agora ninguém mais poderia ir diretamente a Faraó. Antes precisava se falar com quem? Com José. Ele: não venham a mim, venham a José. E da mesma maneira, queridos, isso se realiza na vida de Jesus. Queria ler contigo o texto em João, veja lá no Novo Testamento, o Evangelho segundo João, no capítulo 14, versículo 6, versículo muito conhecido de todos nós. Diz assim, João 14, 6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: ninguém pode ir ao Pai senão através de mim. Ninguém podia ir a Faraó senão através de José. Ninguém pode ir a Deus se não for através de Jesus. Por isso a Bíblia diz lá em Timóteo também que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. Só por ele, por meio dele, que nós podemos chegar a Deus. E também José, desta mesma maneira, se apresentou. Não se podia ir a Faraó. Ele disse: não vão a José. E o que José falar é o que vocês devem fazer. Então o Deus está como intermediário entre nós e Deus. Jesus é o único intermediário. E naquele momento José era o intermediário entre as pessoas e Faraó. E veja, o rei ordenou obediência a José. O que o rei diz aqui no versículo 55 é: o que ele disser, vocês devem fazer. O que é isso? Isso é obediência. Alguém poderia questionar o que José dissesse? Não. O que José disser, você precisa fazer. O mesmo princípio, queridos, se aplica hoje a Jesus. O que Jesus disser, nós temos que fazer. Você está disposto a obedecer Jesus? O que diz a Bíblia em João capítulo 5, versículo 23? Vamos ler? João capítulo 5, verso número 23. Diz assim: a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ninguém pode dizer que é de Deus, que ama a Deus, que honra a Deus, se não der honra a Jesus Cristo. Ele é o único intermediário, só podemos ir a Deus por ele, então nenhum caminho leva a Deus a não ser Jesus. Embora, no mundo que a gente vive, as pessoas dizem comumente: todos os caminhos levam a Deus, qualquer religião, qualquer espiritualidade, de uma maneira ou de outra, te conduz a Deus. Mentira! A Bíblia diz: ele é o caminho, no singular, só a ele, não há outro. É o único que pode me fazer chegar a Deus, e o que Deus está dizendo é o seguinte: quem quer me honrar, tem que honrar o Filho. Quem não honrar o Filho, não pode me honrar. Então não adianta alguém dizer que honra a Deus, que ama a Deus, que faz coisas para Deus, se ignora completamente seu Filho Jesus. O mesmo princípio foi colocado também por Faraó. Ele disse: vocês vão a José, e o que ele disser, vocês precisam obedecer. Quem estivesse em desobediência a José, estaria automaticamente em desobediência a Faraó. E isso também é revelado na palavra de Deus. Volta lá no texto em Gênesis 41, e vamos ler agora o versículo 56. No verso 56 diz assim: havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Veja, só José poderia abrir os celeiros.
ele tinha a chave dos celeiros. Vejam, nem Faraó tinha esta chave. Isto foi entregue a José. E quando as pessoas foram a ele então decide abrir os celeiros e então todos poderiam receber o alimento que era necessário naquele momento. Ele tinha, vamos dizer assim, as chaves do cofre. As chaves estavam em seu poder e só ele poderia abrir os celeiros. Isto também se aplica a Jesus, irmãos. Vamos ler João, capítulo 3, no versículo 35. João, capítulo 3, verso 35. Veja só o que fala a Bíblia sobre Jesus. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Tudo Deus confiou a Jesus. Então ele tem toda a autoridade dada por Deus. É o que diz também o livro de Apocalipse a respeito dele. Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. As chaves são um símbolo da autoridade. Jesus tem toda a autoridade que lhe foi conferida pelo Pai. Ele tem a autoridade, ele tem a chave nas mãos. Só ele pode abrir, só ele pode fechar. Exatamente como aconteceu com José há tantos anos atrás. E veja, José, ele era a pessoa certa para salvar o povo, abrindo aqueles celeiros, porque era a pessoa escolhida por Deus. Vamos ler, voltando lá ao texto em Gênesis 41, vamos ler o versículo 33 até o 36, e depois o versículo 39. Diz assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Isso aí, o próprio José está falando a Faraó, está aconselhando a Faraó. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, e recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. No versículo 39 diz assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. O próprio Faraó, que não cria em Deus, irmãos, ele admite que foi Deus que deu isto a José. Foi Deus que manifestou este poder, que deu esta unção, esta sabedoria, este discernimento a José. Então ele mesmo reconhece a escolha de Deus sobre a vida de José. José foi escolhido por Deus para esse trabalho. A mesma coisa se aplica a Jesus. Vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 1, lá no final do Novo Testamento, a carta aos Hebreus, no capítulo número 1, os 3 primeiros versículos são de suma importância. Veja só o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, presta atenção: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, ou seja, antigamente, Deus falou aos antepassados nossos, através dos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o versículo 3 diz: ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Para quem tem alguma dúvida sobre Jesus, para quem tem alguma dúvida sobre sua autoridade, sobre o poder de Deus na vida dele, o fato dele ser Deus, isso está mais uma vez provado pela palavra do Senhor. Porque agora, nos últimos dias, Deus nos fala através de Jesus, não mais por profetas, mas pelo próprio Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e veja só, pelo qual também fez o quê? O universo.
O universo foi feito por Jesus, através de Jesus, como diz a Bíblia em outros momentos. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Como diz Paulo em Colossenses, a imagem do Deus invisível, Jesus. É Deus que se fez carne, que se materializou e que se apresentou em figura humana. É a expressão exata do seu ser e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação do pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja o que a Bíblia fala. Jesus também foi escolha de Deus, a presença de Jesus para nós, a entrega de Jesus em nosso favor. Isso foi escolha do Senhor. Veja também o que diz, voltando lá a Gênesis capítulo 41, vamos ler o versículo número 49. Gênesis 41, versículo 49, diz assim: assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. O que José fez, o trabalho que ele realizou, a Bíblia diz aqui que foi além das medidas, foi até perder a conta. Ele ajuntou muitíssimo cereal, foi uma abundância tremenda, e isto foi feito por José. Eu posso dizer que José foi usado de maneira sobrenatural por Deus, à plenitude do que poderia ser usado. A mesma coisa também se aplica a Jesus. Vamos ler no Novo Testamento, Colossenses capítulo 1, leia a Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 19, carta aos Colossenses, capítulo número 1, verso número 19, diz: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, a totalidade de Deus reside em Jesus. Jesus é plenamente Deus. E agora João, capítulo 1, versículo 16. Volta lá no Evangelho segundo João, capítulo número 1, verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Veja como a Bíblia enfatiza a maneira com que Jesus foi usado por Deus, da mesma forma como José foi usado por Deus para acumular todo aquele cereal de maneira extraordinária naquela ocasião, como mostra a palavra do Senhor que nós acabamos de ler. E veja outra semelhança entre José e Jesus. Amados, quando havia a fome, quando a fome se estabeleceu na terra, todos que tinham fome puderam ir a quem para matar a sua fome? A José. Todos que tinham fome iam a José, e José poderia providenciar que a fome fosse satisfeita. Veja, ele abriu os celeiros no tempo certo e manteve os celeiros abertos pelo tempo que foi necessário. Volta lá em Gênesis 41 e vamos ler versículos 55 de novo e 56. Sentindo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Por quanto tempo foi necessário, pelos 7 anos de seca, de fome, ele abriu os celeiros, e os celeiros abertos alimentaram todos aqueles que chegaram a José com algum tipo de fome. E veja o que diz o versículo 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu aonde, irmãos? Em todo o mundo. Então vinha gente de longe para resolver o seu problema com José. Não apenas do próprio Egito, onde José estava e onde providenciou aquilo, mas para toda a humanidade. Assim como Jesus não veio prover a fome somente dos judeus, mas para todo aquele que nele crê, para todo que chegar à sua presença. Então José providenciou um mantimento para toda a humanidade, e vinha gente de muito longe para buscar o alimento com José. Agora olha no Novo Testamento o que fez Jesus, irmão. João capítulo 6, versículo 35.
Olha o que o nosso Senhor falou. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em Jesus, toda fome pode ser resolvida, queridos. Toda sede pode ser saciada. Em Jesus, qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer raça, de qualquer nacionalidade, condição social, pode chegar a Jesus e receber o alimento. Amados, naquela época no Egito, não importa a condição social, quando a fome veio, ela veio para todos, tanto para o rico quanto para o pobre. O problema do pecado também é um problema de todos. O rico, o pobre, o miserável, o feliz, o sofredor, todos têm o problema do pecado que condena e leva à morte. Mas para todos há a provisão chamada Jesus Cristo, que disse: eu sou o pão da vida. Qualquer um que vier vai ser alimentado. Qualquer um que vier vai beber e não terá mais sede. Vai comer e não terá mais fome, como ele falou. Então, aquilo que Deus fez lá no mundo antigo, através de José, já prefigurava o que ele faria agora, através da vinda de Jesus, para que todo aquele, qualquer um que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Deus fez através de Jesus. Essas foram as semelhanças entre José e Jesus. Mas existem, queridos, as diferenças. Há uma diferença aqui que é substancial. Eu não sei se enquanto eu pregava você se apercebeu da diferença. O versículo 56, daqui do texto de Gênesis 41, diz na palavra do Senhor assim: havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros e fazia o quê? Vendia aos egípcios. Aquilo que José tinha era vendido para quem comprasse e pudesse então se alimentar. E essa é uma diferença substancial. Embora José aponte para o que Cristo faria, há uma diferença radical entre os dois, nesse pequeno aspecto, mas que faz toda a diferença. José vendia o alimento, mas Jesus dá isso tudo, irmãos, de graça. Jesus é o suprimento para a sua fome, é o suprimento para a sua sede, de graça. Por mais que os pastores queiram vender, é de graça. Não compre. Se você comprar, você é otário. É ou não é? Fala sério. O troço é de graça, você vai e compra. Qual é o nome que se dá para isso? É bobo, tolinho. É ou não é? É de graça, gente. Não é como José. José vendia. Jesus distribui. Jesus distribui. E José, por mais que tivesse ajuntado naqueles celeiros, o que ele tinha era limitado. Mas o que Jesus tem é ilimitado. Dá para qualquer um, irmãos. Dá para todo mundo em quantidade suficiente e abundante para quantos mais quiserem. Por isso ele diz: quem tem sede, venha e beba. Quem tem fome, venha e sacie. Qualquer um que chegar será saciado, receberá. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, qualquer um receberá do Senhor. Essa diferença é essencial. E eu quero ler contigo lá um texto no final da Bíblia, em Apocalipse. Irmãos, Apocalipse capítulo 22, primeiro capítulo 21, o penúltimo capítulo de Apocalipse. Vamos ler. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Olha o que está escrito. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Veja Jesus dizendo: é de graça, gente. Basta ter sede. E ninguém precisa morrer de sede, porque a fonte está aí e é gratuita. Você imagina alguém morrendo de sede
ao lado das águas, irmãos. Essa tem sido a situação de muita gente. A pessoa morre seca, como a gente fala, né? Por que ela morre seca? Porque ela não quer dar o braço a torcer. Ela não quer confessar que ela precisa dessa fonte. Ela não quer confessar que ela necessita dessa água. E que essa água é gratuita. Ela não se conforma nem com o fato de ser gratuita. Sabe por quê, irmãos? Porque no ser humano tem uma coisa assim, meio esquisita. A gente é meio esquisito, sabe? O ser humano é um bicho estranho. Quando é de graça, ele não valoriza. É ou não é, irmão? Quando é de graça, você não dá valor. Você, de fato, gostaria de pagar. Porque quando você paga uma alta quantia, você se orgulha. Diz assim, olha, eu comprei isso aqui foi caro a beça. É igual aquela pessoa que dá presente e manda botar a etiqueta do preço, né? Manda deixar a etiqueta do preço, né? Ih, esqueci. Não, botou de propósito. É só para você ver quanto era. Para você ver que gastou muito para te dar aquele presente. A gente se orgulha dessas coisas, né? A gente gosta. Não, foi caro. Quando é de graça, não deve ser bom. De graça, né? Isso não deve ser legal. E é por isso que tem muita gente morrendo de sede. Do lado da fonte de água. A fonte está em qualquer lugar, irmãos. A fonte é Jesus, é Deus, Ele é onipresente, Ele está em qualquer lugar. E a pessoa morre seca, porque não dá o braço a torcer. A pessoa morre seca pelo orgulho do pecado que ingessa o seu coração, que vai empedrar sua alma. E a pessoa morre na maior secura, do lado da fonte de graça. Se fosse uma fonte cara, alguém podia dizer, eu não tinha dinheiro, morri porque não pude comprar. Não tive acesso, aquela fonte era muito longe, eu não consegui chegar até lá. Mas a fonte é de graça, é acessível, está do lado de qualquer um. Basta querer, basta estender a mão e beber. E Jesus disse, eu darei de graça. A quem tem sede, eu darei de graça. Agora no capítulo 22 de Apocalipse, leia 16 e 17. Diz assim, eu, Jesus, veja, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De novo, ele enfatiza, de graça. Mas aqui ele botou um porém. Quem quiser. Esse quiser é o exercício da nossa vontade. Eu e você, seres humanos livres, que recebemos de Deus a liberdade de vontade, temos o direito de dizer, quero, não quero. Tem ou não tem? Você é livre. Você pode dizer, eu quero. Ou você pode dizer, eu não quero. Pode ou não pode? Na maioria das coisas a gente pode, né? Nós somos livres, temos essa liberdade. Por isso Jesus, ao dizer isso, ele enfatiza esta liberdade de escolha. Embora o termo livre-arbítrio não esteja na Bíblia, ele se mostra através de algo como isso. Quando ele diz quem quiser, o quiser envolve o querer, um impulso da vontade, não é? Quem quiser pode beber de graça. Está lá a fonte, está lá a água. Mas tem gente que não quer, irmãos. O mais triste, como eu digo, são esses que morrem secos porque não querem. Porque acham que está errado, porque acham que tem outro jeito, porque acham que não é bem assim, porque acham que conseguem se virar sozinhos. É como alguém naquele Egito antigo não ter comido e dizer assim, não vou comer areia, que eu acho que eu vou dar certo nisso. Não quero ir a José, não vou me humilhar de chegar lá em José e comprar alguma coisa dele. Não, eu vou comer pedra. Você pode comer pedra? Pode. É ali para comer pedra. Não sei como é que você vai virar depois no banheiro, mas você pode comer pedra. Não pode? Pode ou não pode? Pode. Depois você se vira. Agora, se você não quer pelo meio de Deus, pelo método de Deus, não há outro método para você viver. Você vai morrer seco, porque você não quer. Quem quiser, a água está lá, e ela é de graça. Então, amado, Jesus é mais do que José. Jesus é mais do que todo mundo. Jesus é único.
Jesus é mais do que qualquer criatura, mais do que qualquer coisa. E a fonte que ele tem é inesgotável. Os celeiros que ele pode abrir, e só ele pode abrir, estão esperando por você. E é inesgotável o que ele tem para você. Então você não precisa se preocupar. Veja, numa época de fome, eu imagino que as pessoas iam a José meio preocupadas. Será que vai ter para mim? Imagina quando ele abriu os celeiros, será que teve alguma confusão lá, né? E todo mundo com fome, empurra daqui, empurra de lá. Eu primeiro, o medo de acabar, mas depois o pessoal foi vendo que tinha muito. Aí quando você vai vendo, tem muito, você vai ficando mais tranquilo, né? Você não corre para a fila. Não, pode deixar, não vai acabar. Eu posso ir tranquilo que vai ter para mim quando eu chegar. Mas isso, de repente, deu um estresse. E 7 anos se passaram. Imagina quem foi no 6º ano. Será que ainda tem alguma coisa lá em José? Mas com Jesus não tem esse problema. É inesgotável o que ele tem. Você não precisa se preocupar se vai ter para você. Sempre terá. Basta que você queira. Basta que você o procure. Há para todos. Você não precisa se preocupar. Ele, a Bíblia diz, é uma fonte de água viva. Então não é um recipiente de água. Há uma grande diferença entre um recipiente e uma fonte. Entende, amados? Então o recipiente tem um limite pelo seu volume, mas uma fonte é uma geração inesgotável. Jesus é a fonte da vida. Você quer vida? Vai a Ele. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, jorrando. Quanto custa, pastor? É de graça. É só ir beber, é só chegar perto dele e receber. E eu quero terminar, irmãos, lendo para você um texto de Paulo, em Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. O apóstolo Paulo fala maravilhosamente bem sobre nós como igreja e a nossa posição em Cristo. Ele diz assim, Efésios 1, versículo 3 até o 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Olha como Paulo resume tão bem o que Jesus fez e o que ele representa para nós. Ele diz no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões. Veja, toda sorte de bênção. Tudo que é bênção só tem uma fonte, Jesus. Por isso, identifique bem o que você chama de bênção. Nem tudo que você chama de bênção é bênção. Às vezes está vindo do diabo, você está dizendo que é bênção. Bênção só pode vir de Deus. Deus é a fonte de todas as bênçãos e Ele tem nos abençoado por causa de Cristo. Versículo 4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. O texto está falando dessa presciência de Deus transformada numa eleição do Senhor sobre a nossa vida. A escolha que foi feita, como disse Jesus, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Vocês são tolinhos, vocês pensam que são vocês que estão aí controlando tudo, mas sou eu que tenho o controle de tudo. Sou eu que estou reinando e controlo a sua vida. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Até o fato de você crer em mim, você deve a mim, que coloquei fé no teu coração. Amados, isso é algo maravilhoso para nós. E o versículo 5 diz, nos predestinou para Ele, para a adoção. Como eu disse hoje de manhã, Deus não tem filhos, amados. O único filho de Deus é Jesus, o unigênito. Todos nós, como diz João 1,12, fomos
feitos filhos de Deus, porque cremos em Jesus. Então nós fomos adotados por Deus. Deus nos adotou em amor, e é o que Paulo está aqui dizendo, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você foi adotado, foi acolhido por Jesus. Ele acolheu a sua vida para Ele. Você agora pode dizer, eu sou filho de Deus. Antes eu era uma criatura, fui criado por Deus, mas não queria saber de Deus. Fui criado por Deus, mas ignorava e debochava do meu Criador. Mas agora, é porque eu criei e o recebi, Ele me deu o poder de me tornar filho, Ele me adotou como filho, e agora eu posso clamar, Abba, Pai, como dizia o apóstolo Paulo, porque agora sou filho, posso chamá-lo de Pai. Então, amados, esse é o beneplácito da sua vontade, é a vontade de Deus sendo agindo na nossa vida de uma forma maravilhosa, para nos dar algo que nós nunca poderíamos conquistar. Ninguém conquista uma adoção, ela é dada, meus amados. Ele nos deu, nós não conquistamos salvação, ninguém conquista, salvação é um presente. Agora, a condenação você conquista, porque morre seco do lado da fonte, porque não quer se dobrar. Então você conquista a sua condenação, mas a salvação você só recebe, amados. Só recebe. Versículo 6 diz, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, como? Gratuitamente. A graça agindo gratuitamente sobre nós, nos oferecida, como diz o texto do apóstolo Paulo. E no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É por isso que Jesus nos salvou, porque Ele remiu os nossos pecados, nos deu a remissão dos pecados, fomos redimidos pelo Senhor, perdoados, não porque merecíamos perdão, mas porque Ele gratuitamente nos deu. Em Jesus, todo o suprimento está disponível para você. Se você tem sede, venha a Ele. Se você tem fome, venha a Ele. Quanto custa? Custa nada, é de graça. Você jamais vai comprar o que Ele pode te dar de graça. Você jamais vai conquistar o que Ele conquistou para você. Foi Ele que conquistou. Você só precisa dizer para Ele, eu quero receber. Eu quero receber. Eu quero ser teu filho. Eu quero ser adotado pelo Senhor. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Há alguém aqui essa noite que quer ser adotado por Jesus? Há alguém aqui que quer se render a Cristo? Que quer recebê-lo como Senhor e Salvador? Quer se render a Ele? É contigo que Deus está falando? É você que Deus está incomodando? Levante a sua mão agora. Eu quero orar por você. Há uma pessoa ali. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Alguém mais quer entregar? Aproveita essa hora, amado. Alguém mais? Deus tocou no seu coração. Não resista. É contigo que Deus está falando. Alguém mais? Quero te dar essa oportunidade. Alguém mais? O irmão que levantou a mão, vem aqui. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Alguém mais quer aproveitar essa chance? Vamos agradecer a Deus pela vida do Paulo. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus? Talvez Deus tenha tocado em você essa noite, meu amado. É de graça, não custa nada. Não custa nada. É um pequeno constrangimento aqui, mas nada se compara ao que Ele passou por nós. E graças a Deus o Paulo essa noite quer comer e quer beber daquilo que o Senhor tem para a vida dele, que é gratuito e é para sempre, nunca vai acabar. Enquanto você quiser, Paulo, isso está disponível para você. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa vida, Pai. Por essa vida por quem o Senhor morreu. O Senhor morreu pelo Paulo, tanto quanto morreu por mim, quanto morreu por cada um de nós. Para perdão dos nossos pecados, Pai. Para que eles não mais estejam na nossa conta, o Senhor levou todos eles. E nos oferece água, nos oferece alimento para sempre.
Eu sei que essa noite Paulo está sendo alimentado, ó Deus. E agora é teu filho, foi adotado pelo Senhor, é filho de Deus, pela tua graça, pela tua vontade. Abençoa Paulo, Pai. Abençoa ele, ó Deus, em todo o tempo. Que desse caminho jamais venha se desviar. Eu oro junto com ele em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Paulo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Ele é o meu universo. Diga isso nessa canção. Tudo nele. Sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. E sejas meu universo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo e enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim é entregar-te. E sejas meu universo. E sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E sejas meu universo. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é tudo, irmãos. Tudo é por meio dele. Tudo é para ele. É o que a palavra de Deus diz. Que ele seja isso em nossas vidas, na plenitude de todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Na ceia, a Bíblia diz que devemos celebrá-la em memória de Cristo, em memória daquele que fez com que tudo isso fosse possível ao morrer na cruz e nos substituir como salário do pecado, enfrentou a morte por cada um de nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Deus, nós não queremos comer e beber juízo. Por isso estamos esta noite, mais uma vez, examinando o nosso coração diante do Senhor. Tu conheces e sabes de todas as coisas, Pai. Mas que agora nós também possamos conhecer aquilo que não tem agradado ao Senhor na nossa vida. Que ao examinarmos possamos identificar, e uma vez identificado, possamos consertar, Senhor. O que queremos é consertar para poder participar. Como diz tua palavra, examine-se o homem a si mesmo e depois participe. É isso que queremos fazer, Senhor. Consertar a nossa vida a cada dia, com a ajuda e o auxílio do Senhor, através do Espírito Santo que nos foi deixado. Queremos viver para fazer a tua vontade. Agradecemos pelo pão que partimos, pelo que ele representa, pelo teu sofrimento em nosso favor. E oramos, Pai, juntos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Neste cálice está representado o sangue de Cristo, que foi derramado em nosso favor, que veio para remissão, pagamento pelos nossos pecados, que nos lavou completamente de todos os nossos erros e falhas. Mas ainda há erros que cometemos e estes colocamos diante do Senhor agora. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os acidentes de percurso da nossa vida, Pai. Perdoa-nos, Deus. Lava-nos a cada dia com teu sangue, purifica-nos todas as manhãs. Pai amado, que esse cálice seja um símbolo da nossa aliança como igreja, uns com os outros neste lugar. É a oração que eu faço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado. Sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo, não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Sejas meu universo, sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, e enches cada um dos meus
sejas meu universo. Sejas meu universo. Obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. O culto que entregamos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.